Bananal, estância turística do estado de São Paulo. Cidade situada no extremo leste do estado, aos pés da deslumbrante Serra da Bocaina, envolta por belezas naturais e com uma rica história para contar. Bananal é a cidade paulista mais próxima do Rio de Janeiro pela antiga estrada que liga os dois estados. Essa condição geográfica foi crucial em sua interação com a corte do Brasil Império no século XIX. As imponentes construções de seu centro histórico nos transportam para uma era de riqueza e poder, dominada pelos influentes barões do café. Mas a imponência não se limitava apenas às estruturas físicas. O teatro e a cultura também floresciam na sociedade da época. Um dos símbolos dessa efervescência cultural foi o Teatro Santa Cecília, erguido em 1866 para abrigar espetáculos memoráveis dos principais artistas da época, vindos da corte, em dramas e comédias que encantavam a alta sociedade. Sua exuberante decoração incluía uma alegoria de Vilaronga no teto, alusiva ao inferno de Dante. No entanto, como em toda grande história, houve momentos de desafio. Após a abolição da escravatura em 1888, a economia local entrou em declínio, levando ao fechamento das cortinas do Teatro Santa Cecília. Mas a arte teatral não foi extinta. Ela se mostrou resiliente, adaptando-se aos desafios do tempo. No século XX, o antigo teatro foi transformado em cinema, marcando uma nova fase em sua história. Ao longo dos anos, passou por diversas reformas, até se tornar o Centro Cultural Carlos Chaminade, mantendo viva a chama da arte e da cultura em Bananal. Enquanto o prédio passava por transformações ao longo do tempo, a arte do teatro em Bananal encontrava novos palcos nas igrejas e escolas. Nos anos 80, o teatro renasceu com força total, formando talentos locais que conquistaram prêmios e corações além das fronteiras do município. Este documentário é uma jornada de descobertas e encantamentos, onde passado e presente se entrelaçam para revelar a verdadeira essência e resiliência da arte do teatro em Bananal. Histórias de figuras reais da cena bananalense. Relatos contados pelos próprios personagens de um capítulo que continua a ser escrito pelos palcos da cidade. Assim, as primeiras referências que eu tive para teatro e para apresentações, elas vieram da Dediana, né, durante o ensino fundamental no Nogueira Cobra. Então, a Dediana ela foi muito presente na formação nossa como adolescente. E da professora do Cineia. Fizemos uma peça de teatro no Nogueira Cobra, que foi também para Cruzeiro, se eu não me engano, foi premiada lá. Quem dirigia era do Cineia. E depois, no Ensino Fundamental 2, foi a Dona Ila. E a gente gostaria de registrar que quando a Dona Ila fazia uma peça de teatro, ela sempre gostou da Maria Clara Machado, ela conseguia movimentar muitos adolescentes, as pessoas que gostavam de arte em Bananal, iam para a SAB, o Centro Cultural, para assistir. Não foi foi só eu assisti quase 5 peças que ela fez. Na época de escola, a gente teve a nossa querida Dona Ila, que trabalhava muito teatro com a gente, muitas peças, muitas encenações. Me lembro que a gente ensaiava na SAB até. Hoje, como professora, eu ainda penso como a Dona Ila se disponibilizava fora do horário de aula para estar atendendo a gente, naquilo que também era um sonho dela, não só nosso, né? Olha, no colégio, trabalhava com textos simples, rememorando fatos históricos ou folclóricos. Apresentações realizadas no pátio do São Laurindo, onde eu lecionava. Meu propósito era trabalhar com a criatividade, com a dicção, com o entrosamento entre os grupos participantes, com a interpretação dos textos sugeridos, entre outros. Alguns alunos mais extrovertidos, que gostavam de atuar, convenceram-me a sair do âmbito do colégio e apresentar textos na SAB ou no Centro Cultural. Foi assim que surgiu o TAB, Teatro Amador de Bananal.
A primeira peça apresentada pelo grupo foi O Rapto das Cebolinhas, na SAB, gentilmente cedida para nós. O mais interessante era que eu funcionava como apoio. O grupo providenciava tudo: figurino, caracterização, ambiente adequado à peça, e ainda dava sugestões que eu acatava ou não. Trocávamos ideias. Os ensaios eram realizados aos domingos. Tivemos muitas dificuldades, mas obtivemos apoio da Prefeitura, do Santander, Banco do Brasil e alguns comerciantes, além da família dos artistas. A sonoplastia ficava por conta do Edson, que é o Lilito, ou do Lala. Gravavam os sons necessários à apresentação da peça. O TAB realizou também apresentações no Centro Cultural. Uma peça de que eu me recordo com carinho, por causa de algumas crianças que se vestiram de anjo, foi a que representava o nascimento de Jesus. O TAB realizou uma apresentação no teatro em Cruzeiro. Foi de um texto colagem de Bernardo Maurício e Inácio Gesualdi. A Prefeitura de Bananal nos forneceu condução. Aí o grupo se desfez depois que os componentes terminaram o curso. Eu me aposentei também. O TAB ficou na memória e no coração. Depois que passou essa fase do colegial, na década de 80, a dona Minuca, ela foi secretária de Cultura em Bananal, e o Centro Cultural ainda nem não era o cinema desativado, né? Não tinha ainda essa reforma que foi feita, e eu não sei se foi a data certa. Ela conseguiu trazer uma professora de Guará chamada Marisa Papa, e ela fez uma oficina com a gente, fez um estudo, né, com Augusto Boal, exercícios que a gente não conhecia. Tudo foi muito novo, né? Ela trouxe uma dinâmica diferente para o teatro em Bananal. E logo depois a gente fez uma apresentação para concluir esse estudo. Fizemos então a encenação das Palmeiras, né? Dr. Aires, né? Bom, aí a dona Minuca conseguiu que a Marisa voltasse, né? Que a Secretaria do Estado de São Paulo trouxesse a Marisa de novo, e ela propôs para a gente fazer uma peça de teatro para poder concorrer. Acho que era um festival em Caraguatatuba. E a gente tinha muitos personagens na peça, e parece que ela estudou qual peça que conseguiria ficar mais de acordo com o número de pessoas, com o elenco. E ela conseguiu fechar isso tudo na peça Os Carecentes. Que eu fui secretária de Cultura e Turismo em Bananal. E uma das primeiras coisas que nós conseguimos foi trazer, através da Secretaria de Cultura do Estado, uma atriz e professora chamada Marisa Papa. E ela veio para Bananal, onde nós criamos o projeto Balanço Cultural. Todo mês, o nosso Centro Cultural, que tinha uma ótima plateia, tinha o salão em cima também, mezanino, todo mês o Centro Cultural era aberto para apresentar à população de Bananal os artistas, os atores, os músicos, pintores e escritores. Então, durante 2 anos, foram lançamentos de livros, de leitura de textos de teatro, assim como se fosse um sarau, exposições de pintura, e especialmente, tínhamos música com os músicos que nós íamos buscar nas serras e nos sertões de Bananal, porque Bananal não é só esse centro urbano. E o que tem de violeiro, de viola e de músico que tinha, que nós achamos, era extraordinário. Então, essas pessoas desciam, enfim, tinha todo um trabalho por trás. E ao lado disso, Marisa disse, vamos fazer teatro. E nesse período, ela montou, dirigiu 2 momentos de teatro. Um que foi o das Palmeiras, em cima de uma poesia do Dr. Aires de Araújo Azevedo, que era uma pessoa especialíssima, maravilhosa, que vivia em Bananal.
falando das palmeiras da Praça da Matriz. E a outra peça que se chamava Os Carecentes. Uma peça longa, com muitos atores, e se bem que havia momentos de gargalhadas, era uma peça que a gente pode chamar de uma peça pesada, dramática. O nome fala um pouco, Os Carecentes. E Marisa, eu fiquei meio na dúvida, mas Marisa disse, é essa peça. Então, durante 6 meses, as pessoas foram aparecendo, porque houve chamamento, os jovens foram aparecendo e também os não tão jovens, isso é que foi muito interessante. Todos querendo saber sobre o que seria isso, qual a proposta, querendo participar, sonhos de juventude para os mais velhos, os sonhos de juventude para os mais jovens também. Tinha desde criança até pessoas com 50 anos, é muito simpático para começar uma carreira. E aí Marisa deu o texto para todo mundo ler. A gente tinha uma visão de palco, de teatro muito pedagógico, né? Era muito bom, mas era muito pedagógico. Quando a Marisa chegou, ela quebra essa estrutura, né? Ela mostra que a dinâmica que tem nas coxias, dinâmicas que existia com spots, com luz, com música, que nós não conhecíamos. E expressão corporal também, ela trouxe vários exercícios que no começo a gente achava aquilo tudo muito estranho, né? Mas fazíamos assim. E como a gente sempre fazia peças da Maria Clara Machado, muito por foco criança, foi a primeira vez que a gente vai fazer uma peça para adulto, e ainda a gente vai lidar com elementos da sociedade, com fissuras, né, com sutilezas da sociedade que ninguém quer falar, que ninguém quer tocar, umas hipocrisias. Então aquilo foi muito novo, causou espanto para quem estava fazendo e também de imediato para quem assistiu. E a Marisa vem com isso, com essa quebra, né? Ela quebrou uma coisa que era certinha para criança, no nozinho, e ela coloca uma estrutura de teatro que a gente não conhecia. E foi uma experiência incrível, porque até então a gente fazia um teatro muito amador, né? E nesse dos Carecentes a gente tinha reuniões noturnas, onde a gente fazia leitura de texto e construía a história do personagem. Era uma coisa mais técnica, sabe? Foi muito importante, foi muito divertido, um período que marcou demais a gente. E também juntou com a Marisa uma outra coisa. Quando a Marisa veio, o Centro Cultural, ele não existia com aquela estrutura de teatro. A gente ainda estava num cinema desativado, né? Então, quando ela veio, coincidiu que também houve a reforma do cinema, né, para ser um teatro, né? Então, foi 2 estruturas rompidas com a Marisa e a Minuca, né? A parte física e a parte de desenvolvimento corporal e de teatro também. Nós devíamos ser nós não, porque não estava dentro da peça, mas umas 15, 17 pessoas. Isso sem contar a parte de iluminação, de som, que tudo isso foi trabalhado. E aí começaram os ensaios, que de início eram fechados e depois eram abertos ao público, tipo grandes cidades e grandes eventos, e ficava cheia a plateia para as pessoas assistirem os ensaios. E quando chegou o momento da apresentação dessa peça, o Centro Cultural estava lotado. Aí sim tinha gente em pé lá atrás, porque não tinha mais cadeira. E a peça foi um sucesso total e absoluto. Os figurinos foram muito importantes. O cenário também, nós tínhamos uma artista plástica, a Rogéria, que pintou os cenários e todos trabalharam para a elaboração dos figurinos
e Marisa dando as coordenadas, toda a parte de direção grande que teve que ter, de coreografia, foi uma peça incrível. Contracenar com o Cristiane, com a Idalina, não é? Eram pessoas queridas que já faziam parte de um grupo, né? E mais o Júlio, pessoas de outra turma que vinha, sabe? Então tinha uma interação muito gostosa, tinha coisas a ser descobertas, né? E os estudos mesmo do texto levavam a coisas divertidas, que a gente tinha que construir aquele personagem. Por exemplo, por que eu era daquele jeito na história do teatro, por que a Idalina tinha aquela característica. Então era um estudo muito profundo e muitas vezes a gente acaba que descobre coisas pessoais também nesses estudos, né? A arte mistura muito com a vida. Então era muito bom, foi muito bom, um período muito marcante. E a apresentação, a gente ainda teve a oportunidade de apresentar fora de Bananal também, né? Então isso tudo dava uma expectativa muito grande. Eu me lembro que a comunidade também, a cidade de Bananal também, frequentou essa peça, assistiu, né? Não era aquela peça que a gente fazia que só ia a família ver, né? Muitas vezes o teatro tinha disso, ia pouca gente. Aquela tinha um movimento legal de bastante pessoas envolvidas. Nós tínhamos uma das atrizes que era uma pessoa baixinha. E essa pessoa baixinha, que fazia parte do elenco, em algum momento, ela entra em cena montada a cavalo em cima de um outro ator. Olha, o teatro veio abaixo. Aí foi muito engraçado, porque ela estava segurando uma rédea, ela estava montada a cavalo. Ela era baronesa, duquesa, sei lá das quantas. Foi muito engraçado. A Cristiane sempre me surpreendia, mudando o texto algumas vezes. Eu contracenava muito com a Cristiane e com a Idalina. Então teve uma cena em que a gente fazia como se ela fosse minha manicure, e ela levou um saco de queijo ralado, enquanto ela raspava o meu, fingindo, simulando que raspava o meu pé. Na hora que ela bateu a toalha, voou queijo ralado. Cara, aquilo, eu tinha que me segurar para não morrer de rir naquele instante, né? Mas era assim, era um processo muito criativo, Ricardo, muito criativo. Dentro de tudo, a gente também tinha essa capacidade de improvisar e colocar coisas pessoais que a gente fazia ali na hora, sabe? Por isso que era muito dinâmico, eu acho, capaz que esse tenha sido o grande sucesso da peça. Não era só uma coisa batida, decorada e encenada, tinha toques pessoais na peça, né? Tinha toques pessoais. Trabalhamos com a Rosaura também, era um grupo muito diferente, sabe? Tinha pessoas de todas as idades ali. Apresentamos em Bananal, assim, rapidinho, e logo depois fomos para Caraguá, e lá nós conseguimos uma premiação. Eu me lembro que foi atriz revelação com a Cristiane Monteiro, e eu não me lembro mais qual foi outra, eu acho que era alguma coisa ligada à direção, que não era do elenco, eu acho que era parte de direção que ganhou esse prêmio também. Foi pra gente uma coisa muito legal, que foi a primeira vez que eu conheço que um grupo de teatro de Bananal sai para apresentar em algum lugar e voltamos com uma premiação. Então a gente, quando apresentou a segunda vez aqui, foi, né, todo mundo para falar, olha, a gente veio graduado de fora. Vê que coisa, né? Primeiro a gente fez fora da cidade. Foi muito legal. E tivemos vínculos depois com a própria professora mesmo, a Isa Papa frequentou Bananal muito tempo depois, vinha, sabe? Trouxemos celebridade, secretário de Cultura na época veio também para prestigiar o evento, sabe? Foi muito bom, eu tenho boas recordações. Nós ganhamos, eu não sei se me lembro se foi primeiro lugar, segundo lugar, eu fui assistir, foi ovacionado e premiado. Esse grupo que estava trabalhando teatro com Marisa Papa, porque isso fazia parte. Quando ela vinha, ela trabalhava esses atores, não só, inclusive, esses da peça, como a comunidade. Eu quero fazer aula de teatro, por favor. Vinham também, era aberto ao público. Isso é que foi maravilhoso. Enfim, foi um grande momento do teatro em Bananal. E depois que a Marisa passou por aqui, ela chegou a voltar de novo, fazer outros estudos com outras gerações.
E logo depois a gente começou a se movimentar em Bananal e começamos a montar um grupo de teatro. E nós mesmos ensaiávamos, nós mesmos propunhamos a população que fosse assistir. Maria de Magdala. O Paulo Eduardo trabalhava comigo no hotel Três Barras. E o Paulo Eduardo tem essa parte de espiritualidade, ele fazia palestras. E ele conheceu essa história da Maria de Magdala numa palestra que ele assistiu e me contou. Eu falei, Paulo, por que você não escreve? Aí ele escreveu uma peça e juntou com o Ivan Max, eles montaram a estrutura do palco. O Ivan correu atrás dos canhões de luz, a parte de estrutura de metal. Eu e a Rogéria Gavião pintamos o cenário aqui na varanda da mãe, também era pintado, né? E aí montamos a peça Maria de Magdala. Eu era Maria de Magdala, o Paulinho Mercury, o professor Paulinho, que agora ele é professor de História, casado com a Isabel, professora de História, que era do estado aqui em Bananal, fez o Jesus. O Paulo Eduardo narrava, ele era um personagem que contava, era um passante que contava a história. O Furreca era o meu escravo, e a Rogéria Gavião também era uma serva minha. Aí tinha a Cláudia Maria, que participava, o Cacá, o Zé Roberto Mariano. Enfim, era um elenco bem grande e era uma peça espírita. E a gente conseguiu encher esse centro cultural pelo menos umas 5, 6 vezes, a ponto a gente já não estava querendo mais fazer, porque a gente já estava enjoado. E também fomos apresentar, eu não me lembro em qual cidade aqui, não sei se foi Cruzeiro, acho que foi Cruzeiro, aqui no Vale do Paraíba. Mas bombou, viu, Ricardo? Toda vez que apresentava, o Centro Cultural enchia, e toda vez que enchia, o povo saía chorando. Era um mar de lágrimas. Nossa, tinha o Vale dos Leprosos no final, quando ela fica leprosa, né? E aí ela morre, aí é todo mundo vestido com aquela roupa daquela saco de batata, era um saco de batata, né? Tinha uma cena que ela morria, que no caso eu fazia, né? Perto da entrada da coxia. Então, o que acontecia? Ela estava morta, assim, apagava a luz, aparecia ela morta, mas não era ela. Era ela, mas era a Cláudia Maria. A Cláudia Maria vestida com a minha roupa, deitada, né? E aí apagava a luz, eu entrava atrás da Cláudia Maria. Na hora que acendia, eu levantava. O povo levava um susto danado, porque tinha um corpo no chão, né? E aí a alma da pessoa levantava. Eu levantava porque aí Jesus vinha, no final, Jesus volta e fala Maria, e aí eu vou de encontro a ele, né? Então os outros achavam que era a alma que estava levantando, gente, mas era muito engraçado. A Cláudia Maria vinha correndo com a mesma camisola que eu caí assim, um vestidão branco, né? Caí, aí eu vinha de baixo, assim, entrava atrás da Cláudia Maria, na hora que acendia a luz eu saía. Como se fosse uma alma, assim, muito legal, estão tomando bem, mas era tão divertido de fazer. E a peça era tão emotiva, que esse negócio dela se redimir, depois ela vai para o Vale dos Leprosos, para cuidar dos leprosos, e depois essa parte de se encontrar com Jesus de volta, realmente era tão emocionante que a gente chorava de verdade, né? A luz batia na minha cara e eu estava ali, eu estava chorando mesmo, porque eu achava, gente, isso deve ser uma sensação muito boa de ver Jesus vindo buscar a gente, né? Eu ficava sempre emocionada nessa parte aí. Mas o elenco todo fazia o servo, fazia dançarina, a Cláudia Maria fazia dançarina, fazia o servo, não sei o quê, e depois todo mundo depois todo mundo virava leproso. Com a roupa de saco de batata, com carvão passado na cara. Muito legal. O Tabe, ele era da Dona Ila, esse grupo, Maristela, André Nádia, tudo. Então a Dona Ila sempre, quando apresentava uma peça da Maria Clara, ela sempre colocava ali o Tabe que está apresentando. E quando a gente precisou sair de Bananal para ir para São José dos Campos, para concorrer no Cassiano Ricardo, a gente precisava ter isso escrito, tinha a parte burocrática, tinha que ter a associação, tinha que ser em cartório, tinha que ter um estatuto. Então, qual o nome dá? A gente fazia, era Nós e Nós, coisa do Ivan, né? Nós e Nós. E do Paulo Eduardo, nós.
tiramos o nós e nós e colocamos parte burocrática o TAB, né? Foi feito direção, quem era diretor, quem era presidente, quem era secretário, aquela coisa toda de estatuto, né? E ele foi feito para isso, para a gente poder sair de Bananal, porque e a gente acha muito fácil, eu vou apresentar. Não, você tem que ter, você quando vai para um teatro concorrer com outras companhias, você tem que mandar para eles todo um plano, né? Qual é a luz que acende, em que lugar que acende a luz, o palco, a marcação de palco, quem é diretor, o que você precisa. Então, você manda para ele, para o teatro, todo um projeto, toda a marcação que foi feita, para eles avaliarem, para poder ver se dá para a gente ir, se o teatro tem condições de receber essa companhia e a peça que está indo. A gente não conhecia nada disso, tudo era novidade, né? Depois a dona Minuca voltou para a secretaria e ela trouxe para a gente essa possibilidade de ir também para Cassiano Ricardo, para São José dos Campos, para concorrer também no Festival de Teatro no Vale do Paraíba. Bom, a gente precisava, era 2 grupos de teatro que tinha em Bananal, era um que se separaram e esses 2 grupos fizeram 2 peças distintas, e aí a nossa peça ganhou e nós fomos para Cassiano Ricardo e ganhamos lá uma premiação de melhor figurino e fomos indicados também para melhor direção, artista revelação, melhor atriz, melhor ator coadjuvante, fomos indicados também, mas trouxemos melhor direção, trouxemos melhor figurino. Eu nunca tinha feito laboratório, assim, de palco, essas coisas assim, né? Era espontâneo. Aí surgiu, nós montamos uma peça Quem Casa Quer Casa, aliás, a Família Festa na Roça. E eu fiz os cenários todinho, eu desenhei os cenários e eles me ajudavam a pintar, fiz os figurinos e fomos apresentamos aqui em Bananal e a convite de uma secretária de cultura de Caraguatatuba, ela nos convidou, nós fomos para lá. Aí apresentamos em Lorena também essa peça. Depois, aí ficamos, né? Foi um sucesso aqui em Bananal essa peça, foi 2 dias de apresentação. Aí depois teve do Mapa Cultural. Minuca era secretária de Cultura aqui, né? Aí resolvemos montar, em 10 dias montamos a peça Quem Casa Quer Casa. E eu aproveitei uma parte do cenário da outra peça, né? Aí fiz outros figurinos, eu fiz os figurinos todinho, fui premiada nos figurinos, ganhei prêmio no figurino, e também que eu nem sabia, a gente não sabia, eu não sabia que aquilo dali chamava tabuleiro, o tipo de cenário que eu tinha feito, chamava tabuleiro, né? Outra coisa muito interessante que aconteceu, foi em São José dos Campos, nós fomos apresentando para todos os diretores, tinha até o diretor de Campinas, professor da faculdade, professor de artes na faculdade, estava lá. Então foi uma apresentação só para diretores e para os outros grupos que ia apresentar, né? E a gente não sabia de nada. Eu não sabia de nada, nem a turma aqui, a gente estava acostumado só com um canhão de luz só. Quando apareceu aquele monte de canhão de luz no teto, o teto era porrado de canhão de luz. Aí eles perguntaram, qual canhão que a senhora quer? Eu falei, como assim? Eu não sei nem como eu ia mexer nisso. Coitado do Rafael e a Silvana, os 2 perdidos lá em cima, sozinho. E eu nervosa. Aí ele falou assim, qual uma parte assim, uma parte você vai ficar, que a senhora fala sozinho? Então tá, tem uma parte que a Fabiana fala, que ela está escrevendo na carta. Aí você joga uma luz sépia aqui, por favor. No mais, não precisa jogar lá, porque os meninos não estavam sozinhos, era tudo computadorizado, é novidade, né? Os professores, os diretores de teatro que estavam lá assistindo, eles riam muito, mas riam muito. Nós levamos o teatro lá à loucura, sabe?
Primeira coisa que depois, quando apresentamos, foi aplaudido e tal, né? Aí esse professor de artes lá de Campinas, ele falou assim, olha, há 15 dias atrás, eu falei para os meus alunos, falei para o grupo todinho que não tinha condições de o diretor estar atuando, estar no palco. Teria que estar dirigindo a peça. E aqui, a senhora mostrou para mim que a minha teoria foi por água abaixo. Que pode sim um diretor estar atuando, porque aqui eu estou vendo, não tem ninguém aqui embaixo. A senhora é a diretora, a senhora está aqui atuando e a artista principal. Ele, assim, o pessoal aplaudiu, mas aplaudiu muito. Então foi uma experiência muito legal, isso daí eu guardei. Aí eu falei para eles, isso daí é a confiança que eu tenho no pessoal. É a confiança que eu tenho neles. E sabe onde nós ensaiávamos? Aqui na cozinha da minha casa. E depois, aí, logo depois, passou, acho que em 2003, 2004, eu estava trabalhando no Centro Cultural, o prefeito tinha me tirado da escola para eu ajudá-lo na parte cultural no cinema. Aí fui para o cinema, para o Centro Cultural, e chegou para mim, o prefeito despachou na correspondência uma carta do Estado dizendo que existia um projeto que poderia trazer um professor para fomentar uma dinâmica para um grupo de teatro que já existisse. E como existia já um grupo de teatro em Bananal, eu solicitei ao prefeito, então, para comunicar ao Estado. Aí o Estado trouxe o projeto Ademar Guerra para Bananal, eu acho que em 2003, né? E foi apresentado ali na SAB, no Nogueira Cobra, a peça, várias enquetes do Nelson Rodrigues. Depois eu acho que aí outros grupos foram sendo formados, Ricardo, e a gente já vai ter casa, a vida vai, né? Já vai para outros lados, e essas pessoas foram ocupando esses espaços que a gente foi deixando, né? Foi a Paola, depois agora o Heleno, né? Enfim, fico até satisfeita de ver que tem gente que saiu, estava lá no passado, está voltando de novo, né? Eu já fazia teatro na escola, né, teatrinhos infantis, e aí depois começou a ter os balanços culturais aqui no Centro Cultural. Depois disso, começou a ter a professora, né, que era de história, que fazia aqui as encenações de música com o marido dela, então a gente sempre estava ali vendo isso tudo. E aí eu tive muita influência na igreja, né, comecei a fazer os teatros dentro da igreja. E aí foram infinitos teatros que a gente fazia, né? Eu pegava o evangelho da igreja e a gente transformava em teatro. E as Paixões de Cristo, que eu trabalhei muito nas encenações de Paixões de Cristo, eu acho que eu já fiz teatro de Paixão de Cristo na Igreja da Boa Morte, na Matriz, na Praça. E aí começou a gente querer mais do que isso, né? Sair do intuito religioso e querer apresentar uma coisa que fosse nossa, né? Colocar as nossas opiniões, os nossos sentimentos, né? E aí começou a migrar para o Centro Cultural. E aí a gente veio trazendo alguns jovens que já participavam da igreja, alguns jovens que queriam participar também desse espetáculo teatral, e começamos a fazer algumas peças pequenas aqui, mas sem um direcionamento, né? Um direcionamento profissional. E aí veio para nós o projeto da Ademar Guerra, que a gente tinha como ter um contato com o pessoal que vinha de fora, que era um projeto do governo do estado de São Paulo, né, com os municípios. Aí chegou a inscrição aqui para o município de Bananal, na época era o tio Zé, que era o secretário aqui. Ele entregou para a gente um relatório do que a gente precisava mandar, para ver se a gente conseguia fazer com que o projeto viesse para Bananal. E aí nós fomos trabalhando em cima disso. E aí conseguimos uma vaga para ir para São Paulo,
Aí fomos ao Teatro de São Paulo e lá a gente foi passando por vários profissionais para conseguir trazer o projeto até aqui. E eu lembro que na época foi tão corrido que a gente não entendeu que teria que ser um espetáculo voltado para o município. E a gente tinha escrito a peça O Vestido de Noiva, de Nelson Rodrigues. Só que era uma peça muito grande e ele falou que não era esse o intuito. E que a gente tinha que, em 15 dias, apresentar um outro espetáculo para não perder o projeto. Daí foi uma correria. Aí começamos a inventar várias coisas para a gente conseguir trazer a peça para cá. Aí nós conseguimos uma peça que também não é, né, de Bananal, mas a gente meio que colocou alguns outros personagens que ela me disse que ele falou. Apresentamos lá para eles, eles aceitaram. Aí já foi uma segunda vez que a gente foi em São Paulo e depois a gente foi chamado para fazer a oficina cultural em Tupã, né, que é 4 horas depois de São Paulo, já divisa lá com Mato Grosso. E aí na época foi eu e o Eric que nós fomos para lá, apresentar o município lá, e aí conseguimos trazer o projeto para cá. Aí que nós começamos a ter aulas. Aí tivemos aula de corpo-expressão, tivemos aula de voz, tivemos aula de expressão corporal e várias outras oficinas até a conclusão do projeto em si. E depois que o pessoal da Ademar Guerras né, já tinha formado o grupo, a gente não perdeu mais. Aí foi feito o nome, companhia que é agora que tem, né? Que eu não lembro quem criou o nome, na época na frente era eu, Eric e o Henrique, o Fernando também fazia parte, então foi uma mistura de vários nomes e a gente escolheu o nome que até hoje está aí, Arte em Cena, que a galera continua até hoje. Teatro, quando eu descobri ele, eu consegui encontrar um pouquinho do meu lugar no mundo. Eu acho que pelo menos o teatro que a gente constrói enquanto arte em cena diz um pouco do nosso lugar no mundo, do que a gente acredita enquanto sociedade, do que a gente faz para continuar fazendo nossa arte, continuar tocando as pessoas, construindo sentido, né? O Heleno, na época, era um dos meus alunos menores que eu tinha. Levei eles também pelo projeto, aí já é um outro projeto que eu fiz, da SOC, né? Que era um projeto também ligado ao governo do estado de São Paulo. Então, o meu projeto eu recebia, como a gente já tinha trago a Ademar Guerra, veio um outro projeto. E aí esse projeto eu fazia já pós em teatro na época, eles aceitaram o meu projeto, aí eu que comecei a dar aula. Então eu dei aula aqui, abri um grupo de teatro aqui, dei aula em São José do Barreiro e dei aula em Queluz. Tudo por esse projeto. Então eu ganhava do governo para dar as minhas oficinas teatrais. E aí os meninos continuaram aqui, porque como eu tinha que ficar indo em outros lugares, eles continuaram com a companhia aqui. E aí, depois disso, a gente foi fazendo vários outros espetáculos teatrais. Eu tive que me ausentar do município e a galera nova continua aí, que até hoje está aí, apresentando para vocês. Eu acho que para conseguir entender o que a gente está discutindo como teatro, o que é fazer teatro na cidade, a gente precisa estudar. Então eu estudei muito, conversei muito com artistas, não tive a oportunidade de acompanhar as grandes eras do teatro na cidade, né? Então a gente tem algumas décadas com alguns artistas muito importantes na cidade que acabaram desenvolvendo sua arte e por conta de falta de apoio do poder público não conseguem continuar desenvolvendo o seu potencial artístico. Mas eu lembro a minha primeira peça, quando eu me apaixonei por teatro, foi assistindo Furreca, sabe? Que foi um dos maiores... ainda, né? Um dos maiores atores que essa cidade já teve, assim. A Arte em Cena, ela começou... A gente sempre teve uma movimentação muito forte de artistas locais, né? Fazendo teatro. E eu venho um pouco da parte de conseguir agregar novas pessoas para continuar fazendo essa arte.
Então, sem sombra de dúvida, eu visualizo que esses trabalhos estão bastante atrelados. Eu acho que não tem como a gente dizer que a Arte em Cena, ou que isso que a gente está fazendo agora são só os artistas, é a única coisa que a gente tem, porque a gente precisa aceitar o histórico. Essa cidade tem um histórico muito grande com arte, muito, muito grande com teatro. Vemos o palco que a gente tá pisando, né? É um dos primeiros palcos do país. Então sim, é necessário estudar, é necessário conhecer os artistas, e a gente faz isso, sabe? A gente não aceita que a gente está fazendo algo, que a gente está começando um trabalho, mas a gente entende que a gente está dando continuidade para um trabalho que infelizmente não teve apoio, e por isso que acabou acabando. E hoje, mesmo sem apoio, a gente tem que construir ferramentas para continuar fazendo e desenvolvendo o que a gente acredita. Você chegou a ver alguma coisa, algum material dos trabalhos que foram desenvolvidos aqui em Bananal nos anos 80, 90? Pouca coisa, porque é muito difícil o resgate desse material, assim. Normalmente esses materiais ficam especificamente com alguns diretores dos grupos na época, né? A gente constrói, enquanto Arte em Cena, uma memória narrativa. Então, mais do que conseguir visualizar esse material do que era feito, a gente construiu muitos diálogos, e a gente ainda constrói muitos diálogos com as pessoas que passaram por isso, sabe? Helena, vou te apresentar aqui para um exemplar da Gazeta de Bananal, dos anos 80, final dos anos 80, início dos anos 90. Queria que você desse uma olhadinha, por favor. Você reconhece alguém aí nessa foto da primeira página? Uma delas é a Maristela. Que maneiro! Que maneiro! A Maristela e a Cristiane Monteiro. Agora abra a página 2 aí, por favor. Vou até sangrar. Isso aí foi um balanço cultural que foi desenvolvido aqui em Bananal. Essa do lado aí é a Beth Mendes, que era secretária de Cultura do Estado de São Paulo na época. E ela veio participar. Então foi um balanço cultural que foi feito. Agora olha a página 2 aí embaixo. Até sangrar, sucesso total. Conhece alguém aí na foto? Não tô conhecendo. Uma é a mãe do Warley e o outro é o Júlio, filho do seu Júlio Doceiro, faleceu aí recentemente. Que bacana. Julho de 87. Participando do Festival de Teatro Amador do Litoral Norte. Interessante como os diálogos sempre se conversam, né? A relação com o tempo, o teatro ele é atemporal, né? A arte tem essa relação de ser atemporal, porque ela é sempre presente. Isso é muito interessante, ó. Tudo começa quando a Secretaria de Cultura Regional promove, com o apoio da Prefeitura Municipal, a primeira oficina de teatro em Bananal. É sobre isso. É sobre isso. A sua sensação como artista quando vê isso aí, o que aflora primeiro? É um mix de emoções muito grande, né? Porque hoje visualizar isso é entender os motivos também, né? Não dá pra gente simplesmente aceitar ou questionar o porquê que não teve continuidade. A primeira coisa que me chama a atenção é pensar em como que o Estado e como que o poder público é extremamente importante para a continuação desses trabalhos. Isso é fundamental. Se não tivesse parceria com a Secretaria de Cultura Regional, se não tem parceria com a Secretaria de Cultura, com o Estado, a arte a gente não consegue acessar e a gente não consegue desenvolver. Hoje a gente desenvolve um trabalho muito bacana porque a gente tem orientação, a gente tem qualificação artística, a gente desenvolve um trabalho que é atemporal e que discute muitas coisas, assim. Então, a primeira coisa que me chama a atenção é isso, assim, precisa de incentivo. O segundo ponto é pensar até quando os artistas sustentam fazer a arte deles de forma independente,
sabe? Até quando que é possível de sustentar isso? Eu penso nas pessoas que passaram pela CIA, eu penso nos artistas que hoje eu tenho trabalhando comigo e que a partir do momento que eu não consigo oferecer salário para eles, eles estão dispostos a procurar outros lugares porque eles precisam comer. Esses dias eu tive que escutar que Bananal não tem cultura de líderes e influências políticas aqui na cidade. E aí isso me questiona sobre o porque para mim a pergunta precisa retornar, né? Mais do que tentar explicar para eles que aqui existe cultura, é perguntar o que eles têm desenvolvido para sustentar a cultura local. E aí para mim tá a chave desse diálogo, sabe? Bananal tem excelentes artistas. Aqui, por exemplo, a gente vê eles ganhando festivais, indo para mostras. A Arte em Cena tem um repertório de mais de 10 premiações em festivais diferentes de teatro. E quando não existe apoio e fomento, principalmente para esse tipo, a gente corre o risco de ficar como esse jornal, sabe? Caindo, assim. E aí isso deixa a gente triste, enquanto artista, enquanto sujeito no mundo, sabe? Enquanto pessoa. E o que nos entristece um pouco é que, assim, a gente não tem... depois de tantos anos eu volto aqui e vejo que ainda não teve uma reforma propriamente dita, né, no prédio, assim. O telhado ainda está remendado, né, as partes elétricas a gente vê que não funciona direito. Quando chove lá, eu não sei como é que está lá atrás, mas na época chovia muito dentro dos nossos figurinos, né? E seria tão interessante se isso daqui realmente houvesse uma reforma, né? Eu acho que se investisse mais, talvez teriam várias outras companhias, né? Não só companhia de teatro, né? Companhia de dança, companhia de música. Porque esse aqui é um prédio que, na minha visão, é um prédio cultural mesmo, né? Que tem todo subsídio para engrandecer, né, a cultura em Bananal. A cultura é guerreira e resiliente? Sem sombra de dúvidas. Quando a gente olha esse jornal, a gente vê essas pessoas, quando a gente vê grupos que aconteceram, que foram, que passaram, que não continuaram, é óbvio que a gente vai discutir do ponto de vista de que hoje em dia a gente tem muito mais condições, hoje em dia a gente tem muito mais edital, hoje em dia a gente tem muito mais possibilidade de trabalho. A gente acredita muito no que a gente faz e a gente luta muito para continuar trabalhando e fazendo isso, sabe? É bonito conversar com a Paola, como é bonito para ela falar que o que ela fez para a cidade, porque ela que foi a grande construtora da Arte em Cena, está representado hoje, quando eu continuo fazendo isso, quando o Christian está gravando, quando a gente continua construindo isso. Então, isso para mim é muito forte, sabe? A gente tem um respeito tão grande pela cidade que a gente entende que a gente devolve esse trabalho para a cidade. Plantaram sementinhas em mim e eu consegui plantar sementinha em outras pessoas. Eu falo que são sementinhas culturais, essa vontade de querer fazer, né? Só que, infelizmente, às vezes, pessoas acabam desistindo por não ter um apoio, né? Eu não vejo isso no Heleno, por exemplo, né? O Heleno está seguindo em frente, ele sabe os perrengues que a gente passa. Então, eu acho assim, a carência do município hoje em dia, ao meu modo de ver, seria um local, né? Nós temos esse local que é esse prédio aqui. Eu penso que se esse prédio aqui tivesse uma reforma estruturada por quem entende realmente sobre teatro, né? Microfone de palco, iluminação, spots de iluminação nos lugares adequados, caixas de som acopladas, talvez traria mais pessoas influentes da cultura para cá, né? Por exemplo, quando a gente recebe, o Bananal recebe muitas companhias de teatro de fora, por exemplo. Para cá, as pessoas veem a carência do prédio, né? E isso, de alguma forma, eu acho que acaba não dando tão importância na cultura de Bananal, do município. Porque aqui a gente tem uma coxinha maravilhosa, né? Tem 2 banheiros, tem lugar para a gente conseguir trocar de roupa. Aqui falta o quê? Cortina, o telhado, iluminação. Então, eu acho que o incentivo financeiro começaria a partir do prédio e depois um incentivo de profissionais mesmo, né? Pessoas que realmente saibam dar aula, né? Da parte da sonoplastia, da iluminação,
Ele já tem uma cultura muito grande sobre as encenações teatrais, então eu acho que essa parte não precisaria, ou se precisaria, fosse pouco. Mas eu acho que seria o suporte para que eles colocassem a arte deles, entendeu? Para que eles não ficassem atelados a ficar arrumando essas outras partes, que seria um prédio físico, entendeu? As partes físicas, as partes financeiras, porque eu sei que isso prejudica, a gente cansa. E eu acho que se tivesse esse incentivo, talvez a gente teria mais helenos por aí, né? Mais companhias, ou então fosse fomentar mais ainda a companhia do Heleno, trazer mais pessoas para essa companhia, entendeu? E aí não só uma companhia de teatro, né? Uma companhia de dança, que eu sei que a Dediana já tem também, né? Mas mais músicos, não sei, investir mesmo em instrumentos musicais, coisa que a gente não vê muito aqui. Porque talento a gente tem em Bananal, a gente tem muito talento aqui. E a gente tem pessoas que têm vontade de fazer. Então, o que eu acho que é falta de incentivo, né? É a gente começar a estruturar por baixo. Vamos estruturar, vamos chamar esse pessoal que tem vontade de fazer alguma coisa, vamos ver o que pode ser, né? O que pode acontecer. Dentro da minha esperança é que se tenha um olhar, né? Se tenha um olhar verdadeiramente cultural para a cidade, que até hoje eu não vi. Eu tenho 43 anos de idade, eu não me lembro desde quando eu comecei a fazer teatro. Eu sei que desde muito pequena, e eu sei que desde muito pequena também, quando a gente quer, a gente tem que correr atrás, porque a gente não teve até hoje nenhum respaldo grande, não que nós não tivemos alguns pequenos, mas nenhum respaldo grande voltado para essa área cultural ainda aqui, né? Eu falando como companhia teatral. E espero que, assim como eu plantei sementinhas, como eu vi sementinhas que plantaram em mim, né? Porque eu acho que é tudo um círculo. Aquilo que você vê, se você tem autonomia em querer fazer, você pega, aí você faz, aí você leva e vira um círculo, né? Eu espero que isso não acabe. Eu fiz teatro porque eu gostei do que eu via, porque eu me interessei naquilo que eu via, porque eu tive pessoas que me influenciaram. Eu sei que hoje tem pessoas que se espelharam em mim, que eu também consegui influenciar de alguma forma. E eu espero que essas pessoas que eu influenciem outras pessoas, né? Então eu falo que são sementinhas. São sementinhas plantadas numa história cultural em Bananal. E o que eu espero para essa cultura? Que tenha alguém que olhe por nós, né? Por nós aqui da cultura. De uma forma o quê? Financeira mesmo, Ricardo, porque a gente não tem esse respaldo, né? A arte em si não dá dinheiro, e quem faz aqui não quer dinheiro. Eu nunca quis dinheiro em fazer isso, é aquilo que a gente gosta de fazer, mas a gente está levando o nome da cidade. Então eu acho que poderia ter um olhar melhor sobre isso, né? Não só na cultura, em termos de festa, mas a cultura em si, né? Desde lá de baixo. Então eu acho que falta esse olhar carinhoso para quem gosta de fazer. E tá aqui por amor, né? Porque na verdade a gente faz arte por amor. E esse show ele passa uma energia de muita gente que passou por aqui. Ele tem uma energia muito forte. Eu acho que isso diz um pouco do que a gente faz, assim, porque o nosso trabalho vem daqui. O nosso palco mobilizou. No espetáculo que a gente faz tem uma fala que é: e nós começamos aqui, neste palco, no palco em que eu sobrevivi. E é isso, esse palco me fez sobreviver.